Então vamos lá, vamos entender, né, o que vai ser feito nessa página, né, de trabalhos bimestrais, como que ela vai ficar aqui, para mim começar a explicar ali o código para vocês. Então, a primeira coisa é fazer esse botãozinho para postar trabalho. Ainda não iniciei a página dele, vamos focar aqui em somente puxar os trabalhos que existem aí lá dentro da base de dados. E aqui ele vai me mostrar então em linhas, né, dentro da tabela com Fetch Array, né, na verdade Fetch Assoc, que o Fetch Array mudou para o Fetch Assoc, os trabalhos existentes dentro, né, do banco de dados, de acordo com o código do professor. Então, se o código do professor é esse, ele só vai me mostrar os trabalhos relacionados a esse código do professor. E aqui vai ter opções para a gente poder, então, excluir o trabalho, né, fazer edição, que eu vou explicar depois, e verificar alunos que entregaram esse trabalho. Então, basicamente é isso. Não preocupem com a codificação, porque esse aqui foi cadastrado no banco de dados, né? Então, como ele foi cadastrado direto no banco de dados, porque eu ainda não fiz a parte de cadastro, ele não traz a codificação correta de lá. Quando a gente cadastrar aqui na página mesmo, nós não teremos esse problema. Isso também foi explicado no primeiro módulo. Então, antes de começar, vocês vão fazer o seguinte, né? Nós vamos precisar dessa tabela de trabalhos bimestrais. Então, vai dentro do seu banco de dados que foi finalizado no módulo anterior, banco de dados sistema escolar, importar, e importa aqui, selecionando o arquivo como eu mostrei, essa tabela de trabalhos bimestrais. Ok. Tendo feito isso aí, vamos fazer o seguinte aqui. Ó. A minha veio com alguns dados, a de vocês também vai vir. Então, vamos apagar por enquanto essas informações, vamos deixar ela zerada. Ok, perfeito. Então, a tabela aí vai estar vazia. Vamos interpretar agora aqui, né, o que nós temos no código-fonte dessa página Trabalhos Bimestrais. Vou fazer o passo a passo, como eu vinha fazendo no módulo anterior, explicando aí 100% de tudo. Então, se você acompanhou o módulo anterior, você sabe o que é essa div caixa preta e a div box, né? Justamente essa parte inicial aqui, ó, que dá essa separação, que eu falei que vocês podem formatar de outra forma, ó, a caixa preta aqui acima e o box é onde vai estar todo o conteúdo ali, né, da nossa página. Vamos lá. Aqui dentro do box, então, logo de início, ele vai ter o botãozinho postar trabalho. Esse botão postar trabalho, ele recebe aí, né, uma classe já com uma formatação específica e ele vai me redirecionar, quando eu clicar nele, para uma página que se chama cadastrar trabalho bimestral.php, que nós vamos fazer em breve, aí, já, e vai passar como parâmetro o código do professor, que é esse código aqui. Ó. Por que eu tenho que passar como parâmetro isso? Para ele saber, né, que quando eu clicar aqui então, em postar trabalho, que eu estou postando o trabalho baseado nesse professor aqui, então relacionado a esse professor. Quando eu fizer então o post do trabalho desse professor, ele vai passar a listar aqui depois junto com esse que eu já tenho cadastrado. Então vai funcionar dessa forma. Ok, né? Aqui esse code ele pega justamente o código de acesso, que é aquele código vindo do login. Então não precisa de eu declarar antes aqui nem puxar essas informações, né? Quando eu faço o login com o professor, ele já guarda as informações do código para o painel. Então quando eu entro aqui no painel, ele já tem capturando essas informações do código, tanto que ele fica mostrando aqui na parte superior, né, que é a parte do topo. Então não tem necessidade de você fazer outro select aí para buscar ele. Aqui ele vai mostrar então o H1, abaixo segue o histórico de trabalhos bimestrais, como vocês podem ver aqui então, ó, ele vai estar exibindo, né, esta informação aí, beleza. E aqui abaixo começa uma consulta, né, com as buscas e começa a estrutura da tabela, que é o que nós fizemos aí bastante também no módulo 1. Então primeiro vamos para a consulta. A consulta é um select, né, na tabela trabalhos bimestrais, aonde ele vai tomar como base o código do professor. Ó. Então, o campo professor recebe o código. Então, aqui, se você olhar nessa tabela de trabalhos bimestrais, o que é gravado o que é gravado no campo professor não vai ser o nome do professor, e sim vai ser o código. Então, eu vou estar utilizando ele, vou entrar aqui em trabalhos bimestrais, eu vou estar utilizando o código para fazer essa referência. Ó. Ah, perdão, porque como eu apaguei, ele não vai estar mostrando, mas depois, na hora da gente cadastrar, vocês vão ver que o que vai ser cadastrado ali vai ser o código do professor. Né? Eu tinha apagado e deletado ele aqui, mas já a gente vai fazer aí um novo cadastro ali
de forma manual primeiro, porque nós não temos a página de cadastrar ainda, e depois a gente faz o cadastro via página ali, né, via front-end. Então aqui ele vai tomar como base o código do professor para fazer essa consulta. Ok, tendo feito a consulta de todos os dados de trabalho bimestrais, eu jogo ela aqui, né, isso aqui é a execução da consulta na nova versão do MySQL, que também foi detalhado para vocês, e jogo ele dentro de num rows para verificar aqui. Então eu falo o seguinte, se foi encontrado nessa consulta algum valor vazio, algum valor que recebe vazio, então é porque eu não tenho nenhum trabalho lançado no sistema. Tanto que se eu atualizar aqui agora, ó, se você chegar até essa etapa, né, e tiver deletado todas as informações aí de dentro do seu banco de dados, ó, quando eu atualizar aqui, ele tem que me dar essa informação. No momento não existe nenhum trabalho lançado no sistema. Então não tem nenhum trabalho lançado no sistema porque eu deletei ele lá. Ok, né? E aqui o else vai ser o contrário. Então se tiver, ele tem que começar a trazer essas informações para mim. Eu vou explicar então esse campo aqui trazendo as informações na próxima aula.